Salve galera, aqui quem fala é o Dark. E bom galera, hoje nós vamos domesticar o Moratopus, tá? Eu vou mostrar pra vocês qual a Kibble que ele gosta, qual o nível da cela e quais são suas funções. O Moratopus é uma criatura bem inicial aqui no mapa Scorched, tá? Uma criatura bem interessante, é o camelo que nós temos aqui entre aspas no Scorched. E vamos ver qual é o nível da sua cela. É uma cela nível baixo, se não me engano é nível 12 por aí. Vamos ver aqui. Olha só, nível 11 na verdade, couro, fibra e madeira. O Moratopus é bem tranquilo de domesticar, pode domesticar com arco, com a besta, até mesmo com o estilingue dá certo, mas demora um pouco mais. Vamos fazer aqui rapidamente a cela já e mostrar a vocês como faz aqui uma armadilhinha básica para prendê-la, o que não é difícil, tá? Olha só a cela dele aqui, bem padrãozão de fazer. Ele pode ser pego na armadilha de urso, apesar que eu não recomendo que vocês façam, porque a armadilha de urso gasta metal, é um item um pouco nível mais alto, como vocês podem ver aqui eu tenho no meu inventário para mostrar para vocês, e também eu posso fazer aqui na bancada. O que eu recomendo que vocês façam é a placa grande que você coloca no chão, tá? Não aquela placa pequena, porque é bem tranquilo de prender esse bicho. Olha só, a armadilha de urso, como vocês podem ver, ela é um nível um pouco mais alto. Vou pesquisar aqui rapidão. Olha só, nível 31 armadilha de urso. Mas o que nós vamos utilizar aqui é a placa, que é aquela placa um pouco maior. Se eu não me engano, é painel o nome dela, porque essa placa aqui é a placa pequena. Eu acho que é essa aqui, ó. Vamos fazer aqui uma para testar e ver se realmente é esse daqui. O Moratopus é uma criatura herbívora, tá? Então ela gosta de comer bejoberry, gosta de comer vegetais como cenoura, batata e também gosta de comer a kibble simples que eu vou mostrar para vocês como fazer. Na verdade é isso aqui, ó, é o outdoor, não é o painel. Eu vou fazer os dois para vocês verem. Então aqui, ó, é o outdoor, eu já até tinha aprendido, vou ver em qual nível é para mostrar para vocês. Vamos ver se realmente é o outdoor ou não. É realmente, ó. Vocês estão vendo que o outdoor aqui ele tem 2 de altura. E é bem interessante porque ele consegue travar algumas criaturas. O Moratopus é uma criatura que não é pequena. E vamos ver em qual nível que aprende aqui o outdoor. Nível 19, então não é nível tão alto também. É bem tranquilo de upar. E como eu disse, o Moratopus é uma criatura bem inicial. Aqui eu tenho um pouquinho de cenoura. Eu vou levar também um pouquinho de Mejoberry para vocês verem. Eu já coloquei tudo na panela para fazer a kibble simples, tá? Que é a que ele gosta de comer, para vocês verem quais são os ingredientes. Primeira coisa, mejoberry, cenoura, um pouco de carne de peixe e ovo pequeno. Aqui no caso eu estou utilizando o ovo de raptor. Eu sempre coloco palha porque palha não gera resíduos no cozimento, então não tem problema. E aqui também nós temos a fibra para dar a liga além da água. Então essa aqui é a receita da kibble simples que nós temos aqui no Ark. E depois de um tempinho, como vocês podem ver, a primeira kibble foi feita bem tranquilamente, A quantidade de material que pede para fazer a kibble é bem pouca, como vocês podem ver aí. Consumiu bem pouco material, como vocês podem ver, para fazer a kibble. E eu vou fazer aqui 2 kibbles. Como eu vim dizendo, ele gosta de comer mejoberry, gosta de comer também vegetais. E a kibble, que é o principal, né, que sobe mais porcentagem de domesticação. Eu vou levar aqui a armadilha de urso apenas para vocês verem como ela funciona, porque para pegar o Moratopus na armadilha de urso é um pouco ruim, pelo fato que a armadilha de urso, assim como a boleadeira, tem um tempo, então ela vai, como consequência, em algum momento, se soltar. E bom, já temos tudo aqui, ó. Nós temos aqui a kibble, vegetais, frutas, o arco ali, o arco não, a besta e algumas festas tranquilizantes. E vamos agora procurar aqui o Moratopus para vocês verem como domestica ele e quais são suas funções. Olha só, acabei de encontrar 2 e isso aqui é perfeito para mostrar para vocês. Primeiro, ele não ataca quando está sozinho, porém quando está com dupla ele costuma ser agressivo, tá? Caso você bata nele, ele vai revidar. A armadilha de urso, ela demora muito tempo para abrir e esse é o problema, tá? Lembrando que ela também tem um tempo de duração, então assim que ela prende o bicho, ela tem um tempinho e depois ela solta, assim como a boleadeira. Então, apesar de funcionar, não vale muito a pena utilizar isso daqui, tá? Qual é a melhor maneira? Utilizar o outdoor, que é a placa grandona, como eu disse para vocês, para pegar. Ele não é agressivo quando está sozinho, mas quando está em dupla, ele costuma revidar. Então, qual é o ideal? Procure um sozinho para você domesticar, um solo. E o que você vai fazer é simples, você vai bater nele, ou atirar uma flecha nele, ele vai fugir, e assim que ele se enroscar em algum local, você vai lá e trava ele, tá? Você pode fazer assim também, só que é muito complicado, porque ele vai ficar raramente parado, tá? Você tem que tentar colocar aqui, ó, a placa na frente dele para ele parar. Não recomendo muito. Então o ideal é atirar nele, ó. Ele vai correr. E assim você pode colocar a placa
e travar ele. É muito, muito simples de fazer isso daqui, tá? Inclusive, esse bicho, pelo fato dele ser uma criatura que foge frequentemente de outras criaturas, por exemplo, raptor, outras criaturas que mordem ele, ele foge, você vai encontrar pelo mapa vários Morellatopus presos em algum local, tá? Você vai encontrar ele preso em alguma pedra, preso em algum cacto. Vai atacar? Ó, atacou. Atacou por quê? Porque o outro está bem próximo ali, ó. Mas quando ele se distancia, ó, travou já. Tá travado aqui, ó. Só eu vim aqui e colocar a placa. Então, como vocês podem ver, ele ataca quando está em equipe, quando está sozinho, ele não ataca. E é bem tranquilo de prender ele. Vamos ver qual é o nível dele, para me domesticar o nível mais baixo, para mostrar para vocês como é que funcionam suas habilidades. Ele é uma criatura bem interessante, porque como vocês podem ver, ele tem um símbolozinho de água, tá? Vocês viram que ele tem um símbolozinho de água. Nível 15, vamos ver qual é o nível do outro ali. Ele não vai quebrar a placa, porque ele não vai bater na placa, tá? Ele não é uma criatura agressiva. Vou até fechar esse lado aqui, ó, para evitar que ele saia. É bom que vocês prendam o máximo possível ele, para ele não sair, tá? Esse aqui é nível um pouco mais alto, vai ser ele mesmo. E agora é só derrubar com tranquilidade e domesticar. Ele é uma criatura bem tranquila de domesticar, não demora muito tempo e também não cai muito torpor. Mas ele fugiu aqui, ó. Tá vendo? É por isso que é o ideal que vocês prendam ele o máximo possível. A placa é um item bem baratinho de fazer, vai apenas fibra, palha e madeira, então não custa muito para você fazer a placa. Então não economize aqui nas armadilhas, tá? Não economize. Então vai ser esse daqui mesmo, nível 15, para vocês verem como funciona. Olha só, o torpor dele não é tão alto assim, e agora é só derrubar e domesticar. Pronto, tá no chão aqui já. Vamos colocar aqui apenas uma Kibble, para vocês verem quanto por cento vai subir com apenas uma Kibble. Colocar um pouco também de fruta vegetal, para ele continuar a domesticação. Como eu disse, o torpor dele não cai rapidamente, então não se preocupem com isso. É bom levar um pouquinho de narcótico, um pouquinho de Mejoberry, de Narcoberry na verdade, mas ele não cai muito torpor, então não se preocupem. Olha só, dá para vocês verem que até mesmo o selvagem ele tem a barrinha de água ali. E agora é só esperar um tempinho para ver quantos por cento vai subir aqui a Kibble. Olha só, subiu aqui 76% mais ou menos. E agora eu vou continuar a domesticação com frutas, tá? Porque não vale mais a pena gastar uma Kibble nele. Ele provavelmente vai optar por comer a cenoura, que é um vegetal. As Mejoberries são frutas, então ele sempre opta por vegetais, que é uma camada acima, né? Uma prioridade que ele tem. E agora é só esperar finalizar aqui e vamos ver quantos por cento vai subir com o vegetal. Está subindo aqui de 6 em 6%, tá? Utilizando vegetais. E olha só, finalmente domesticado com sucesso. O que eu vou fazer agora é colocar ele no passivo, quebrar aqui as placas e testar ele para vocês. Como eu vim dizendo, ele é uma criatura que armazena água e tem algumas funções relacionadas a isso, tá? Além de ser um excelente farmador de frutas e também de cacto. O que acontece? Esse farmador aqui, que é o Morellatopus, ele automaticamente vai consumindo frutas e vai gerando água. Então, conforme o tempo vai passando, que ele vai comendo as frutas, ele vai enchendo aquela barrinha de água ali. Mas você pode simplesmente encher ele de maneira manual. O que acontece? Ele é um excelente farmador de cacto, então você pode vir aqui e farmar muito cacto com ele, tá? Bem tranquilo de farmar cacto com ele. Inclusive o cacto é utilizado para fazer poções, utilizado para fazer também argila, então ele é excelente para essa questão. Além do mais, ele também farma madeira, palha e também muita fruta. Vocês podem ver aqui, ele farma aqui o cacto com excelência, bem tranquilo, além de farmar as frutas também. Ele tem dois ataques diferentes que têm o mesmo dano, porém tem funções diferentes e eu já explico para vocês como funciona. A madeira que ele farma não é desses cactos, tá? A madeira que ele farma é dessas plantinhas aqui, ó, que parecem pinheiros. Vocês estão vendo aqui, ó? Tá vendo? Ele farma muita madeira dessas plantinhas que parecem pinheiros. O Morellatopus, ele causa dano em área, então ele consegue causar dano em área, porém o dano dele não é tão grande por ser uma criatura de farm. Ele tem um stamina horrível. Opa, olha o golem. Ele tem um stamina simplesmente horrível, o peso é interessante e a vida também, mas a stamina realmente é horrível. Eu não recomendo upar stamina, tá? O que eu realmente recomendo upar é melee, porque quanto mais dano, maior o farm.
Como eu vim dizendo, ele consegue farmar aí muitos materiais diferentes, exceto a fibra. Ele não farma fibra, ele farma palha, madeira, cacto. Então, infelizmente, ele não consegue farmar a fibra. Faltou só isso daí para ele ser uma criatura excepcional, mais do que já é, né? O ataque 2 dele é uma pancadona que ele dá no chão, e esse ataque tem o mesmo dano do ataque normal. Então o farm não se altera, dependendo do ataque, o farm não se altera. O ataque 2 gasta um pouco mais de estamina, mas ele é utilizado para afastar criaturas. Mesmo que eu consiga atacar dando dano em área, às vezes tem muitas criaturas em volta, então eu dou aqui o pancadão no chão, que aí ele vai conseguir afastar as criaturas dele, tá? Tem até um airdrop aqui já, ó. Eu vou dar uma olhadinha aqui, só pra ver se tem chave. Opa, tem... Ah, beleza. Beleza, tá? Enfim, como vocês podem ver, ele começa a recuperar a água dele de maneira automática. Basta ele comer frutas, ele vai recuperando a água. Essa água no inventário dele pode ser utilizada para você beber ou para você encher cantil, frascos, tá? Para fazer poções, fazer cozimentos ou até mesmo armazenar água. Como vocês podem ver aqui, o farm dele não é pequeno. Enquanto mais eu upar aqui melee, vai ser mais tranquilo para eu conseguir aí utilizá-lo. E como ele já comeu um pouquinho aqui, ó, olha só como é que está a água dele. Vocês podem ver que a água dele já subiu um pouquinho. O que acontece? Caso você tenha aqui uma fonte de água muito próxima, basta você encostar ele perto da água que automaticamente ele já vai encher o seu estoque, né? Não importa o nível, se for 110, se for nível 5, todos os Moratopos têm o mesmo armazenamento de água. Uma habilidade bem interessante que ele tem, como eu disse para vocês, é de armazenar água e poder beber ou transferir a água que ele já tem para outro local. Então o que você pode fazer? Você pode colocar aqui alguns frascos vazios no inventário dele e clicar aqui em consumir, ó, que vai encher o vasinho de água. Isso aqui demora um pouquinho mais, tá? Ficar fazendo de maneira manual demora um pouquinho mais. Ou você pode clicar aqui na patinha de dinossauro e vir aqui, ó, na opção de encher os frascos que ele tem no inventário. Então, automaticamente, todos os frascos aqui de água serão enchidos, como vocês podem ver. Você também pode beber água diretamente dele, clicando aqui em beber água. Então, você pode encher a sua água bebendo diretamente da criatura. Isso é bem interessante, uma função bem da hora. Outra função bem interessante é que você pode simplesmente encher ele de água de maneira manual. Olha só, vocês estão vendo que a água dele é 344, então eu vou colocar aqui um cantil cheio de água e vou forçar ele a beber o cantil. Eu posso fazer isso de maneira manual, eu posso vir aqui nas opções da patinha e fazer isso. Para quem for utilizar apenas um cantil, utiliza de maneira manual. Para quem for colocar muitos cantis, utiliza aqui a opção na patinha. Isso aqui é basicamente você transportar a água de um lado para o outro. Como vocês viram, assim que eu coloco ele na Pokébola, ele continua com a água cheia. Então você pode colocar água nele, colocar ele na Pokébola e transportar a água para outro local. Eu vim aqui para vocês verem como é que é o dano em área que ele causa. Vim aqui testar para vocês. E vamos lá. Ele consegue sim arremessar criaturas para longe, as criaturas de médio porte, pequeno porte. Porém, ele é lento para atacar, como vocês podem ver. Então ele é muito lento para atacar. Tanto o ataque 1 como o 2, ele é muito lento. Lembrando que o ataque 2 gasta mais estamina, porém é feito para espalhar as criaturas, para jogar as criaturas para longe. O dano é basicamente o mesmo. Ele é uma criatura que consegue sim se defender, mas ele não é feito para combate, tá? Ele não é feito para combate. É realmente uma criatura para farm. Ou até mesmo um caminhão-pipa aí, né? Como eu costumo chamar. E olha só, o dano dele aqui com ataque básico, 231. Esse aqui é um Moratopus que eu já tinha upado, que eu fui testar pra vocês, tá? Porque ele é um pouco mais forte. E a pancadona que ele dá aqui no chão tem o mesmo dano. Pra vocês que querem utilizar o ataque 2, que é a pancadona, como vocês podem ver ali no símbolozinho da mão, tem uma setinha. Então basta arrastar pra cima ali no símbolozinho da mão, que ele vai utilizar o ataque 2. Tem algumas criaturas que tem mais de um ataque, tá? Tem mais de uma função. Então quanto mais setinha tiver ali na mãozinha, mais ataques a criatura tem. O Moratopus simplesmente é uma criatura excepcional para o início, um ótimo farmador e que tem muitas funções, principalmente relacionadas à água. Então esse era o vídeo, já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.